Por quê? Porque tem muita gente que tem dificuldade de assistir pelo Skype, tem muita gente que tem uma lista de conteúdo grande no Skype, eles não conseguem, né, selecionar exatamente o aulão que a gente faz, né, toda semana, já há mais de um ano. Então, eu vou começar a subir para o canal do YouTube, depois eu vou postar para vocês, vocês podem colocar lá Rocha Trader, e a partir de hoje todos os nossos aulões, né, eles vão estar em upload no canal da gente, né, no YouTube. Eu já tive um canal há mais ou menos 3 anos. Oi, Sandra, seja bem-vinda, querida. E optei por não alimentar esse canal, né, e fazer um trabalho mais corpo a corpo com os grupos, porque tomava muito tempo da gente, esse envolvimento que a gente tem nos nossos grupos, no trabalho que a gente faz aqui na M3, e juntamente com as operações e as mesas proprietárias que a gente dá suporte, tanto a de Natal como a de Camboriú, eles acabaram, né, me tirando o tempo necessário para dar uma atenção ao canal, né, o canal do YouTube. Então eu preferi há 1 ano e meio parar isso, né, mesmo porque a gente começou a fazer uma turma atrás da outra à noite. Então de 8 horas da manhã até as 10 da noite eu estou sempre envolvido, né, com muitas atividades, com muitas responsabilidades, e eu não estava dando assistência ao canal. Eu acabei parando ele, mas a gente vai usar o canal agora como um backup de conteúdo, né? Então, todos os nossos aulões, às quartas-feiras, que agora vão passar a ser as terças, né? A partir da semana que vem, hoje especificamente está sendo, né, na quinta, mas a partir da semana que vem, né, toda terça-feira, 20h30, a gente vai fazer a gravação e eu vou subir para o canal do YouTube. Uma forma de alimentar também. Seja bem-vindo, Ednei. E da gente compartilhar, né, com as pessoas também que não fazem parte, assim, da nossa comunidade, o que a gente entende, né, sobre o mercado, a nossa leitura, e sempre vai ter também um conteúdo, né, educacional associado a isso. Hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre Fibonacci, que foi um pedido de Pedro, né, que já vê que está aqui na sala com a gente, como é que a gente usa a Fibonacci como uma ferramenta para nos dar alguns pontos, não só de entrada como de saída, e vamos também falar um pouquinho sobre marcações, né, de topos e fundos. E em relação a essa questão de marcações de topos e fundos, existe algumas divergências de entendimento, né, entre os teóricos e os mentores do mercado. Então, vamos sempre estar agregando nos nossos aulões, que já é tradição da gente, né, há mais de um ano, também alguma coisa de caráter educacional, além das análises que a gente já faz, tá? Pessoal, tem alguém que está com o microfone aberto aí. A primeira coisa que a gente vai fazer agora é dar uma olhada no Ibov, né? E tentar entender o que é que ele está nos dizendo. A gente sabe que o gráfico, ele é uma fonte de informação, não é a fonte que faz com que os preços dos ativos suba e caia. Não é a fonte primeira, né? Não é a fonte principal. A gente sabe que análise fundamentalista é o que faz com que o mercado, né, ele se mova no horizonte de tempo de médio e longo prazo. E a análise gráfica, ela vai construindo essa história, né? É como costumo dizer, né? Digamos que eu esteja no meu escritório e eu preciso enviar um determinado produto para uma determinada pessoa num determinado lugar, né? Eu entrego para um mensageiro, né, no meu escritório, uma determinado malote, e preciso que ele leve para o Campo Grande, né? Então, a análise fundamentalista é mais ou menos isso. A partir de um cenário, de análise macro e microeconômico, né, que leva em consideração notícias que afetam no longo prazo, no médio prazo e no curto prazo, né, os papéis, né? Aí são notícias que envolvem cenário político, social e econômico interno e cenário político, social e econômico externo. Então, dentro dessa miscelânea, né, de informações, existem aquelas que têm o poder, né, de mover a economia. Então, essas notícias que têm o poder de mover a economia, elas conseguem nos dar, numa análise do gráfico diário e semanal, uma possível direção do mercado, tá? O mercado, do ponto de vista de bolsa de valores,
ele reflete, sim, né, as condições macroeconômicas, né, das economias e reflete também a saúde, né, das empresas, que é aferida, né, é como se as empresas fizessem exames de 3 em 3 meses. Esses exames, e o resultado desses exames, eles são os relatórios, né, os balanços, que elas são obrigadas a publicar trimestralmente, né, que é uma forma dela mostrarem para o investidor, né, que é o seu sócio, né, e mesmo o trader, que também é o seu sócio momentaneamente, né, o que está acontecendo no cenário interno, os resultados, as receitas, né, os custos, os níveis de endividamento. Então, do ponto de vista fundamentalista, é como se eu chegasse e dissesse assim para o meu mensageiro, tá? Entregue esse malote no Campo Grande. E aí, a ideia é que o preço, ele chegue, né, que esse malote chegue no Campo Grande. Só que o caminho que ele vai fazer até chegar no Campo Grande, ele tem opções, correto? Ele pode vir pela Orla, ele pode ir pela Garibaldi, ele pode ir pela Vasco da Gama, enfim. E ele pode, antes de vir para o Campo Grande, né, antes de sair do Guatemi para o Campo Grande, ele pode passar para botar gasolina no carro, ele pode passar em casa para pegar a carteira de motorista que ele esqueceu, né, e de repente, antes dele vir na direção, ele pode fazer um caminhão posto. Okay? Ele pode fazer um caminhão posto. Ele pode parar por mais tempo do que o seria necessário para poder fazer a manutenção do carro ou trocar um pneu. E esse percurso que esse meu mensageiro ele vai fazer até chegar ao Campo Grande é o gráfico, tá? Mas a ideia, quando o mercado diz, ó, pessoal, a Petrobras, a partir dos últimos balanços, ela projeta um valuation, né, um preço justo, né, ou pelo VPA, né, que quem faz aula com a gente sabe o que é, ou pelo fluxo de caixa descontado, sei lá, para tal valor, a R$ 30. Então, essa é a projeção, né, que o preço nos dá, a partir de análises fundamentalistas, né, do que seria o preço justo e razoável da Petrobras. Mas o caminho que ele vai levar até chegar lá, né, caso ele chegue lá, né, ele é desenhado pelo gráfico. Então, o gráfico, ele conta a história. Né, ele serve para análise fundamentalista e não o contrário. Naturalmente, né, existem o imponderável, que são aqueles fatores que vão acontecer amanhã, depois, na semana que vem, no mês que vem, e que não podem ser previstos nem dimensionados hoje. Né? Esse imponderável, eu estou falando de notícia também, estou falando de algumas negociações que podem ser feitas entre países importantes, ou conflitos que possam surgir entre esses países importantes, ou decisões de caráter político que possam ser tomadas pelo governo, né, que está o governo Bolsonaro e os seus ministérios, que podem criar uma perspectiva diferente daquela perspectiva, né, daquela projeção de preço, né, que foi feito a partir dos balanços que são publicados de 3 em 3 meses. Então, de repente, um novo fato, um novo acontecimento, inclusive a pandemia, né, que fez com que, né, a história, né, o percurso que os preços estavam, né, desenhando graficamente fossem alterados, né, em função de um fato que não poderia ser previsto, né, nem em setembro, nem em outubro, nem em novembro, nem em dezembro, né, de 2019. Mas a gente não pode desacreditar, né, que a Bolsa de Valores reflita, né, a economia do país. A gente não pode acreditar nisso, mas a gente sabe que o preço dos ativos, né, ele nem sempre ele reflete o preço contábil, porque existem duas variáveis aí que a gente já viu, né, que são que é a percepção de risco, né, a percepção de risco de mercado. Pode ser o que, gente? Sistêmico, né? Quando envolve toda a economia, e não sistêmico, quando ele trata apenas um ativo, né, em particular. Essa percepção de risco, ela altera, né? Ela altera o preço, ela faz com que o preço que a gente compra e venda um ativo, ele não seja exatamente o preço contábil. Então, se a gente tem uma percepção de risco, naturalmente isso vai afetar os ativos, jogando o preço, tornando o preço mais barato, de repente, do que deveria ser ele, do ponto de vista contábil. E existe uma percepção, né, do mercado a respeito da própria empresa, né, a respeito do mercado futuro da empresa, né, daquele ativo em particular.
Então, essa percepção do mercado em relação à projeção dessa empresa no mercado futuro, ela também afeta o preço. E ela pode afetar no sentido de valorizar, né? Então, aqui você tem uma variável, né? Que é a variável de risco, que é R, e aqui você tem outra variável que eu chamo de variável K. Essas duas variáveis, elas afetam o preço do ativo no momento presente, que a gente chama de quê? De preço de mercado. Então, o preço de mercado nada mais é do que o preço que a empresa deveria valer, que é o preço justo, né? Que é o preço contábil, mais a interferência positiva ou negativa do K e do R, né? Sabendo que o K e R podem ser reducionistas, eles podem afetar, diminuindo esse PJ, né, que é o preço justo, fazendo com que o preço do mercado possa estar valendo menos ou mais. Então, naturalmente, quando muitos analistas aí dizem que o mercado é só especulativo, eles estão tendo uma visão simplista e pobre do mercado. Eles estão desconsiderando, né, uma análise fundamentalista mais robusta, onde você não tem só a notícia que afeta o dia, você tem análise macroeconômica, né, que conduz o preço das principais empresas de um país, né, alinhadas com a situação econômica desse próprio país. E eles também esquecem que a análise conjuntural mundial, ela afeta também o preço dos ativos, porque hoje as economias são globalizadas, né? E uma das coisas que mais me chamaram a atenção quando eu fiz minha graduação em economia é exatamente isso, que os mercados hoje, né, a produção industrial e de serviços de um país, ela não é sustentada só pelo mercado interno, com raras exceções, né? Com raras exceções. Então, se a gente fechasse a economia do Brasil, né, o nosso PIB despencaria, porque não tem mercado consumidor no Brasil que sustente a nossa produção nesse momento. E eu não estou falando só de Brasil, eu estou falando também de Estados Unidos. Então, a produção americana, o PIB americano, feito por tudo que é produzido dentro dos Estados Unidos, ele é muito maior do que o consumo interno do próprio país. Então, os países, as grandes potências, e mesmo aquelas que não são grandes potências, como o Brasil, mas são grandes economias, né? Poderíamos dizer que somos uma grande potência econômica, mas não somos ainda um país desenvolvido. As grandes economias, elas não se sustentam apenas com o consumo interno, a gente depende do mercado interno. Então, naturalmente, o preço de um ativo, né, ele contempla, né, o valor que a empresa vale, de fato, e mais a interferência, né, a ação dessas duas variáveis, da percepção do mercado a respeito do futuro dessa empresa, né, do que ela pode proporcionar e do que ela pode crescer ou não, né, no horizonte de 1, 2, 3 anos, e ele contempla também a percepção de risco, não só da empresa, né, que seria um risco não sistêmico, o risco, desculpe, eu escrevi errado aqui, o risco não sistêmico, como também a percepção do risco sistêmico, ou de um setor em particular, ou da economia como um todo, ou do próprio mundo, correto? Mas a gente não pode deixar de ter em mente que o preço de mercado, ele sempre vai buscar se alinhar com o preço justo dos papéis. Então, né, nessa retomada do Ibov aqui, né, que foi uma retomada linda, e que nós, na nossa comunidade, né, da M3 Salvador, nós conseguimos fazer lindos traders aqui nessa retomada, né, e o ponto de entrada, né, mais seguro, mais assertivo, foi no rompimento desse pivô de alta, e a gente já viu isso algumas vezes, né? Esse pivôzinho de alta aqui, foi quando a gente começou, né, a abrir posição, né, nós temos aqui vários meses com vários papéis, oferecendo oportunidades de lucros e oportunidades de lucros bem relevantes, né, bem significativas. Só que essa festa, né, né, essa essa alegria de comprar e ver o preço subir, comprar e ver o preço subir, e eventualmente comprar e ver o preço corrigir um pouco, né? Trabalhar contra os nossos pontos de entrada, contra o nosso preço médio. E depois, só, como a gente diz no mercado, né, um jargão, compra e senta na ação, que com o tempo ela vai subir, né? Quando o mercado está em tendência de alta, né, isso realmente acontece,
e pode passar uma impressão para a gente de que é fácil operar no mercado financeiro, porque tudo que a gente compra, ele sobe, né? Naturalmente, isso aqui é o índice, mas a maioria das empresas relevantes, elas acompanharam a força do índice, né? Pessoal, tem um microfone aberto aí, dá uma olhada, por favor. A gente sabe que o Ibov, né, é uma força motriz, né? Uma força motriz. Deixa eu dar uma olhada aqui, gente, talvez alguém não tenha percebido que está com o microfone aberto. Opa, eu acho que já corrigiram. Então, o Ibov é uma força motriz, eu costumo chamar de um vento, né? Que sopra, né? Nas velas, né? Das empresas. Então, quando o Ibov ele está numa tendência de alta, isso aconteceu aqui, ó, de março até o final de julho, o vento estava soprando a favor das velas dos compradores. Então, o Ibov estava empurrando. Então, foi fácil ganhar dinheiro nessa subida. Agora, nós vemos um mercado, né, sem um vento direcional. Por quê? Porque o Ibov está consolidado. E a gente já esperava que isso acontecesse, apesar de muita gente ter dito que o mercado ia bater os 120 mil no final desse ano, ele poderia chegar tranquilamente, né? Os 114, existiram várias previsões que foram feitas por analistas renomados, que falavam de uma recuperação aqui na base pelo menos dos 111 mil, né? O que é que isso aqui foi, gente? O ponto de ruptura. Foi quando o mercado ele desabou em função, né, da percepção de risco, né, que o Covid-19, né, produziu sobre o mundo como um todo. Então, a ideia é que no final do ano, o mercado ele chegue nos patamares anteriores àquele dia em que a Organização Mundial de Saúde, né, ela declarou que se tratava de uma pandemia, e isso, com certeza, iria gerar medidas políticas e sociais, né, importantes, e que naturalmente impactou, né, no consumo e na produção industrial. Então, a ideia é que o preço chegue nos 112 mil. Né? E isso não significa essa dificuldade que estamos tendo aqui, né, para subir nesse momento, essa consolidação bem interessante, isso não significa que não vamos chegar lá, tá? Mas também não é certo que iremos, porque trabalhamos com um mercado probabilístico e a gente precisa colocar isso dentro da nossa cabeça. A gente precisa colocar na cabeça, né, que a incerteza ela é a variável presente no mercado. E é ela que faz com que o mercado exista. A incerteza é a mãe do mercado. Né? Por que você diz isso, Rocha? Porque a incerteza é uma coisa que nos incomoda, né? É uma coisa que nos faz nos sentirmos inseguros, porque a gente gostaria de ter certeza que eu vou comprar um ativo, seja ele qual for, e ele vai subir e chegar no alvo, né, desenhado pela análise gráfica, né, e movido por análise fundamentalista. Mas não tem como ter essa certeza, porque se a gente tivesse certeza que um ativo, vamos trazer a Petrobras aqui para a conversa, se a gente tivesse a certeza de que a Petrobras, né, que hoje fechou, né, a 22,87, se a gente tivesse certeza que amanhã o preço dela no final do dia seria 23,71, né, e a gente quisesse comprar esse ativo na abertura do mercado amanhã, ninguém nos venderia por 22,88. Por que alguém me venderia por 22,88? Se existiria a certeza que amanhã no final do dia ele estaria valendo 23,72, 69. O máximo que eu poderia encontrar eram propostas de pessoas que poderiam me vender amanhã pela manhã, né, um ativo a 23,69. Mas nunca eles aceitariam vender a 22,88, né, se existisse a certeza que ele só seria vendido a 23,65. Então, a certeza ela iria criar um colapso. Eu não conseguiria ganhar dinheiro nesse movimento, porque ninguém aceitaria vender para mim por esse preço. E o mercado, então, eles teriam o quê? Os negócios teriam que ser feitos a 23,68, né? E não menos do que isso, e também não mais do que isso. Então, a certeza, ela cria um paradoxo e ela colocaria o mercado em colapso.
E a incerteza, portanto, que é a mãe, né, do mercado. Por quê? Porque alguém ao me vender amanhã pela manhã, na abertura do mercado 22,88, alguém está discordando da ideia, da hipótese de alta. Alguém acredita que vender a 22,88 vai ser um preço muito bom, porque para ele a perspectiva é de queda. Então, exatamente essas visões divergentes, né, por parte do mercado, e a gente está falando tanto dos investidores de pequeno porte como dos investidores de grande porte, é essa incerteza, essa divergência que faz com que os negócios existam sempre no ponto presente. Alguém vai comprar porque acredita que vai subir. Alguém vai vender porque ou está posicionado e não acredita mais nessa alta, ou vai abrir uma posição vendedora, e que a gente sabe que o mercado também nos dá essa opção. A gente vender algo que não tem, para comprar algo mais barato ao final de um determinado período, em função de algum cenário que a gente acredite que vai desvalorizar o valor daquele ativo. Então, a incerteza nos incomoda, mas ela é a mãe do mercado. E os stops, eles são necessários, porque os stops são os blocos de construção da incerteza. Se não estopar, se a gente sempre comprar, se o mercado sempre der um sinal de compra, e ele sempre subir, como aqui mesmo, né? Ele deu um sinal de compra aqui. Se em 100% das vezes, essa compra na Petrobras, se bem que eu tenho um LTB aqui curta, né? Travando o preço. Mas digamos que eu não estou enxergando essa LTB, ou que essa LTB aqui não vai segurar o preço. Eu tenho um padrão de compra, né? O mercado, ele fez aqui, ele trabalhou dentro, né, de uma região aqui, ó, importante, que foram esses topos rompidos, depois fez aqui um pullback, não que é pullback, pessoal, retorno para um rompimento de uma linha importante. Essa linha era importante, sim, ó, o mercado não conseguia romper ela. Como é que ela é chamada? Resistência. Ele rompeu, voltou aqui, fez um pullback, né? Então, voltou aqui, perdeu, mas jogou para cima, aqui segurou, tem uma região importante. O mercado faz um fundo aqui, né? E logo depois ele me dá um padrão de candle de controle dos touros, fecha na máxima, compra. Só que se não tivesse alguém que pensasse que esse movimento vai jogar esse preço para aqui, ninguém venderia para a gente aqui. Tem alguém acreditando que o mercado não vai ter força para chegar aqui e que ele vem perder esse fundo, mudando aqui um cenário, né, de consolidação com uma possível rompimento, continuidade, para um cenário de inversão de tendência. Então, graças a esse cara que não enxerga o mesmo que eu estou enxergando uma alta e por isso, de repente, eu comprei, graças a alguém que enxerga algo diferente, certo? É que vai ter alguém me vendendo aqui a esse preço. E, eventualmente, esse cara precisa ter razão. Esse cara que, olhando essa configuração aqui de compra, análise gráfica, ela me diz, esse padrão aqui é de compra, ele deve subir pelo menos para testar esse topo, né? Mas tem alguém que discorda disso. É importante que isso falhe algumas vezes, porque se não houver essa falha, se não houver esse stop, todas as vezes em que o mercado me der esse sinal, todo mundo vai querer comprar e não vai ter vendedor. Ok? Por que eu estou falando isso? Porque não se trata de você analisar errado. Eu tenho acompanhado algumas salas ao vivo e o pessoal diz, não, de repente você vai errar a análise. Não é questão de errar a análise. A análise está me dizendo aqui que o mercado abriu alta. Ele abriu algo nesse ponto para alta. Não é questão de errar a análise. É uma questão de que as análises sempre são feitas dentro de um cenário probabilístico. E a melhor análise que a gente pode ter, que é aquela que reúne, né, todos os fundamentos, nos dizendo a mesma coisa, né, análise fundamentalista, né, dizendo compre, Rocha. Análise gráfica, né, faltou acento ali em cima, mas vai sem acento mesmo. Análise gráfica, me dizendo compre, Rocha. E análise de fluxo, dizendo compre. Mesmo quando eu tenho todas as análises me dizendo a mesma coisa, e a gente sabe que alguém só abre uma compra em função de uma dessas três análises, então se eu tenho compre pelo fluxo, compre pela análise gráfica,
compra nas análises fundamentalistas. Eu tenho todos os tipos de traders concordando com a mesma coisa. Mesmo quando isso acontece, eu não tenho 100% de chance. Eu tenho aqui um cenário que eu chamo de 80-20, um cenário probabilístico, né, pelo amor de Deus. Cenário probabilístico, 80-20. E isso é o máximo que eu posso ter, gente. Eu não posso ter mais do que isso, não existe certeza. Graças a Deus, existe esse 20% de chance de me estopar aqui. E de vez em quando ele vai ter que estopar. Se eu puder não estar no trade no dia que ele vai me estopar, isso é melhor. Mas se eu tiver, eu não posso me incomodar. Eu tenho que entender que isso tem que acontecer. Para a gente não gerar o quê? A certeza, e a certeza ela gera o caos no sistema. Ela gera o paradoxo que vai fazer com que o sistema seja destruído. Beleza? Então vamos voltar aqui agora para entender o Ibov. Então o Ibov está consolidado, né, pessoal? Tivemos aqui uma tendência de alta aqui, bem aguda, né? Uma perna de tendência. Não chega a ser uma tendência de alta, porque ele precisaria ficar me dando topos e fundos, topos e fundos. E vamos parar de ficar enxergando topo e fundo aqui, tá, pessoal? Vamos parar de ficar enxergando topo e fundo nesse canal de alta. Né? Isso aqui é um mercado em euforia. Né? Topos e fundos são outra história. Né? Topos e fundos, aqui eu tenho um fundo, um topo, um fundo, um novo topo, um fundo, um novo topo, uma consolidação. Aqui eu tenho topos e fundos. Então, o que eu estava falando na instante para uma galera que estava trabalhando aí com conteúdo, que quando a verdade, né, ela é gritante, você bate o olho e enxerga. Você não precisa ser o mago do gráfico para enxergar que eu tenho topos e fundos aqui e o mercado está em tendência de alta. Mas existem outros momentos, né, como aqui, que o pessoal fica tentando enxergar topos e fundos aqui nessa região, né, e não existe clareza. Então o mercado está consolidado, ele precisa me dar clareza, ele precisa me dar um topo e um fundo, padrão M aqui, ó, que inclusive falhou, né? Esse M aqui que é um padrão clássico de análise gráfica, muito assertivo. Eu tenho um topo, eu tenho um fundo, eu tenho um topo na mesma região, topo alinhado, ele abre a venda aqui, ele tinha que vir aqui, ó, para cumprir o alvo dessa venda, não teve força para testar esse preço aqui, o mercado estava muito forte. E o que é que acontece logo depois em que o mercado falha um padrão? Olha só a força com que ele subiu. E a gente está falando de 93 mil para 105 mil pontos. Então era natural que quando o mercado ele falhou esse movimento aqui, que ele deveria ter vindo aqui pela análise gráfica, é um dos padrões mais assertivos da análise gráfica. Quando ele falhou e rompeu esse topo aqui, ó, era claro que esse movimento ele estava muito forte, né? Mas entre estar claro e ele acontecer, há um abismo. A gente precisa pagar para ver, perfeito? E aqui ele me subiu em canal. E esse canal, né, que eu marquei com duas linhas até meio bizarras aqui, porque a gente tem uma ferramenta, né, que nos dá esse canal com muito mais tranquilidade. Eu vou usar ela aqui agora, né? Então esse canal aqui, ó, de alta, ele configurou uma perna de euforia. E um dia a festa acaba. Até o carnaval aqui em Salvador, né, que parece que não acaba jamais, né, ele acaba. Imagine um movimento de alto mercado. E aí tivemos o que aqui? Né? Podemos sim fazer um esforço para enxergar alguns micromovimentos, né? Alguns micromovimentos, e enxergar um novo M aqui. Eu estou tendo que esticar para ficar claro para mim, tá? Diferentemente daqui, que estava bem claro os topos alinhados, né? O padrão M. Aqui eu tive que esticar para eu enxergar um M aqui, ó. Correto? Bom, então o que eu tenho aqui? O mercado ele faz um topo duplo na região de 105 mil. Né? Depois de uma perna de euforia, ele faz um topo duplo, me dá um sinal, vem testar aqui. Ok? Testou e perdeu. No momento que ele perde isso daqui, ele abre alvo para os próximos pontos de dificuldade. E o que é que eu tenho aqui, gente? Eu tenho aqui uma consolidação nessa região. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 dias.
Então, naturalmente, toda a consolidação, ela é o quê, pessoal? É o cara empurrando de um lado, o outro empurrando o outro. Um comprando, o outro vendendo. Então, toda a consolidação, preciso enxergar isso como o quê? Uma região em que teve dinheiro colocado em risco. Nossa, eu estou ruim de linha hoje, hein? Uma região onde foi colocado dinheiro em risco. E olha o que aconteceu aqui. O mercado cai, né? Perdeu esse fundo, né? Perdeu esse fundo aqui, ó, esse controle, região de controle de touros. Deixa eu fazer uma linha mais decente. Perdeu esse fundo aqui. O mercado ele vem testar essas linhas e testou. Entrou força compradora aqui, por quê? Porque essa região passa a ser um suporte, né? Toda a consolidação, o mercado está subindo, ele faz de repente uma bandeira aqui, né? E depois ele continua a subir, né? Quando o preço voltar aqui, gente, fizer um pullback, isso aqui é um suporte, isso aqui é um outro suporte. A não ser que exista um Covid-20, para ele perder isso aqui, ele não perde de primeira, ele vai repicar, ok? Por quê? Porque tem muito dinheiro colocado em risco aqui, ó, na construção de uma consolidação. O preço tem dificuldade de passar. Existe defesa dos compradores aqui, tá? Então, vamos lá. O que o mercado faz aqui, né? Ele perdeu aqui esse ponto de controle no M, né? Veio testar aqui. Aqui, ó, tá claro. Tentou fazer um repique, não conseguiu, perdeu, veio testar aqui. E aqui ele consolidou. Inclusive, a gente tem aqui, ó, um oco, né? Não é o oco mais lindo do mundo. Depois do M eu tenho um topo um pouquinho mais alto, um topo mais baixo, e eu tenho aqui agora já o quê? Uma região aqui que seria a zona a neckline. O que é o neckline, pessoal? Eu tenho uma figura de um oco, né? Que é um topo mais alto, um topo mais baixo. Deixa eu ajeitar isso aqui. Um topo mais alto, um topo mais baixo. E eu tenho aqui a linha do pescoço. Todo mundo que já estudou análise gráfica sabe que essa linha do pescoço ela é construída juntando os dois fundos, né? E ela é uma referência muito importante. Se o mercado ele perder essa região aqui, ó, ele tende a entrar força vendedora e acelerar o movimento. Às vezes é uma pancada só. Qual que é o alvo dessa operação do ponto de vista gráfico? Você pega o topo mais alto, mede até ali no pescoço e projeta isso para baixo. Só tem um microfone aberto aí, gente. Dá uma olhada, por favor. Projeta para baixo, tá certo? Então, isso é o alvo. Ele vai chegar sempre aqui? Não. Porque isso não é um relógio, né? Porque isso não é um robô. Isso é o mercado financeiro. Mas ele anda, ele acelera, por quê? Porque as pessoas acreditam que vai cair. Por acreditar que vai cair, vai enfiar a venda. E por enfiar a venda, porque acredita que isso funciona, acaba funcionando. Correto? Então, o mercado, do ponto de vista de análise gráfica, ele funciona porque as pessoas estudam as mesmas coisas, acreditam naquilo que estudaram e aí reforça a própria teoria. Então, na prática, o ser humano, né, ele constrói em torno de sua vida aquilo que ele acredita, né? Então, a minha vida é muito parecida com aquilo que eu acredito que ele seja. Se eu acredito numa ideia de vida bacana, onde as pessoas elas possam ser felizes, mesmo com as dificuldades que a gente tem, se eu acredito nisso, isso vai se materializar na minha vida. Se eu acredito que a gente possa ser digno, né, de confiança, né, que a gente possa construir laços de amizade duradouros, isso vai acontecer na nossa vida. Mas se eu acredito numa hipótese diferente, também vai se materializar. O macro e o microcosmos. O microcosmos são os que nós temos dentro de nós. E a nossa vida é um reflexo disso. E o mercado ele funciona a partir da mesma sistemática, da mesma lógica. Se eu acredito que isso aqui vai empurrar o preço para baixo, eu vou enfiar a venda. Se todo mundo acredita, a maioria da força aqui, dos lotes, vão ser vendedores e vai acontecer aquilo que a gente acredita. Não é porque é mágica, é porque as pessoas acreditam e passam a se comportar alinhados com as suas próprias crenças, né? Crenças, valores, constroem hábitos
né, constrói a nossa realidade e a imagem que a gente passa para o mercado. Então, deixando de filosofar aqui e vindo para a prática, o mercado ele tem um oco aqui meio fajuto, tá? Mas na hora que ele perdeu através desse cara aqui, o que é que acontece? Ele gerou uma força vendedora, né? Ele gerou uma força vendedora. E essa força vendedora continua segurando o preço aqui. Qual que seria o alvo? Eu pegar essa amplitude aqui, ó, e jogar para baixo. Então, o alvo seria mais ou menos aqui. E isso preocupa, porque a gente está falando de 98 mil pontos. Tá certo? Então, Rocha, quer dizer que esse oco aqui está empurrando o preço para baixo, ele vem aqui. Não é simples assim, nós não trabalhamos com ciência. Isso não é um relógio, isso é cenário probabilístico. Mas existe uma força vendedora empurrando o preço para baixo. E se ele viesse aqui logo, a melhor coisa do mundo teria sido feita se essa zorra tivesse vindo aqui. Porque se esse candle, ao invés de ser, inclusive eu tenho aqui, ó, 2 torres, muita gente chama de padrão igreja, muita gente trata isso aqui como pinça de alta, realmente empurrou para cima. O mercado está tentando dar sinais para fazer com que a reserva de players e que de repente os vendedores que estão batendo venda aqui, ó, desistam dessa venda e o mercado realmente suba para romper. Então, os padrões de candle são sinalizações para tentar fazer o quê, pessoal? Os padrões de candle não acontecem aleatoriamente. Esqueçam isso. Tem muita gente que vai dizer, não, Rocha, você é um idiota. Os padrões de candle são consequência, né, de fluxo. Lógico que é. Se eu tenho fluxo comprador, ele vai me dar durante todo se eu tenho fluxo comprador maior do que vendedor, durante esse dia ele vai me dar um candle positivo. Mas a gente tem que entender que a construção desse candle, ela tem como objetivo dar um sinal para o mercado. Então, se esse candle está aqui pertinho e os compradores podem comprar um pouquinho mais, os big players, para me dar um sinal de ativação de compra, por que ele não vai fazer? Por que ele não vai fazer? Porque esse padrão aqui, ele me diz que se no dia seguinte abrir em alta, ele vai entrar força compradora. Então, os touros que estão aqui, botaram muita força aqui, eles querem que o preço continue subindo, gente. Que continue subindo, inclusive, sem a força deles, né? Ele empurrou um pouquinho agora com vocês. E eles, para continuar subindo, sem que eles continuem comprando, tem que entrar gente que está fora do mercado. Reserva de players. Então, naturalmente, se eu boto um padrão bonito, muita gente vai entrar. Então, é óbvio que quando o preço está trabalhando os padrões do dia, eles levam em consideração, né? Dá um sinal para o mercado. Só que essa estrutura aqui, que é um oco, né? Isso que foi acionada nesse ponto, porque olha essa linha aqui, pessoal, perdeu a linha nesse candle, marca mínima. Candle seguinte é um gatilho, ele ativou venda com o objetivo de vir aqui, né? O objetivo final. Na hora que o mercado deu isso, o comprador está receoso, porque ele está vendo o padrão. E o vendedor está enfiando mão. Por quê? Porque ele botou dinheiro no risco aqui. Então, naturalmente, eu tenho uma boa intenção do mercado de subir, né? Todo mundo quer que suba, todo mundo quer que se valorize, todo mundo quer que o mercado volte a trabalhar naquele patamar, né? Antes da pandemia, né? Pré-pandemia, que aí a gente está falando de 118, 112, 118 mil pontos, estava trabalhando naquele range. Todo mundo quer que volte para lá, porque tem muita gente que está pendurado, tem muita gente com muito dinheiro que está com seus preços médios lá em cima. E estão comprando mais aqui para poder empurrar o preço para cima. Então há uma boa intenção no mercado, né? E o que ajuda? Porque o mercado americano só faz subir, né? Dow Jones, SP500 estava nas máximas históricas até antes de ontem. Hoje deu uma derramada, foi feio, né? Que o mercado americano fez lá, né? Eu estava à tarde fazendo mentoria a tarde toda, eu nem acompanhei. Até depois eu quero que vocês me digam aí, né? O que foi que aconteceu no mercado americano à tarde, para ele entrar num movimento fortíssimo de baixa, né? E acabou afetando também o nosso mercado, que amanheceu hoje com boas intenções. Inclusive, ele amanheceu, ó,
e durante um certo tempo ele fez um candle positivo, mas não conseguiu segurar a força, né, dos mercados globais, perfeito? Então, eu tenho aqui ainda a presença desse monstro aqui, né, desse oco que está empurrando o preço para baixo, eu tenho a presença desse cara. Quando é que vai falhar o oco? Quando ele romper, o preço chegar a estopar ele. Quando é que vai estopar? Quando ele passar aqui dos 105. Então, enquanto ele não passar dos 105, né, esse padrão oco aqui, ele continua interferindo no preço. E aí aproveita que a gente tem um cenário lá, né, um cenário ácido hoje no mercado mundial, e a gente acabou tendo um dia negativo. Então, nós temos aqui, né, uma força vendedora atuando, né, de caráter grafista, e a gente tem fundamentos, a gente tem um mercado apostando no alto. Então, a gente tem esse contraponto de forças que fez com que o mercado estivesse consolidado já há 2 semanas. E o que é que a gente vai fazer agora? Né? Ah, eu quero comprar algum papel agora, Rocha. Para a gente comprar um papel agora, no momento em que os ventos do Ibov não são direcionais, esse papel, essa ação, ela tem que ter um motor de polpa, pessoal. Ela não pode depender só das velas. E quando é que a gente tem uma ação que está sendo movida por um motor de polpa? Quando ela tem fundamento, ela tem um balanço muito legal, quando ela tem notícias que mudam o cenário, a perspectiva do cenário futuro. Dá para comprar um papel ainda hoje, enquanto o mercado é consolidado? Dá, mas a gente tem que ser bastante seletivo. Não pode ser só por análise gráfica. Por quê? Porque graficamente eu preciso da ajuda do Ibov para poder atingir os alvos, né, previstos dentro de uma análise fundamentalista que me dá uma perspectiva de compra. E os ventos do Ibov, eles estão sem direção. Mas isso não impede que eu possa abrir uma compra no papel. Mas aí eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter fundamentos que mudem, que surjam, notícias que digam, fechados, contratos que foram fechados, né? De repente alguma atuação política, alguma medida provisória que favoreça um setor, que a gente saiba que esse setor favorecido vai produzir efeitos nos balanços, nos DREs dos papéis daquelas empresas que fazem parte dele, e que possa fazer com que o cara compre um motorzinho de polpa e ele descole do Ibov, né? Mas nesse momento, Ibov consolidado, certo? Consolidado. Bom, o que é que faz agora? Esperar. Qual a probabilidade maior? Nesse momento, não tem uma probabilidade maior, porque o mercado conseguiu, né, se sustentar entre mínimas e máximas. Bate em 99 mil, sobe. Chega a 102, ou perto disso, cai. Preciso esperar o mercado se definir. Vai romper, meu amigo? Beleza. O que é que eu vou fazer? Catar operações de compra swing trade. Perde esse fundo aqui, o Ibov, o que é que eu faço? Se eu tiver papéis que não estejam sendo movidos por notícia, eu tenho que fechar, porque eu não quero amargar uma correção maior, né, por 95 mil pontos. Rocha, o mercado pode chegar a 95 mil pontos? Claro que pode. Pode chegar a 92, pode chegar a 90. Sabe por que ele pode? Vamos lá. Porque graficamente ele deixou contas a pagar. Né? O que são contas a pagar? Vamos lá. A gente que estuda análise gráfica sabe que todo rompimento ele pede um teste. Né? Ele pede um teste. Que seria o pullback, né? Então o mercado rompeu aqui, ó. Não voltou para fazer pullback. Porque está muito longe, 80 mil pontos, né? Difícil ele voltar aqui se não tiver um agravamento da crise econômica mundial. Mas ele pode voltar, porque ele deixou essa conta aqui a pagar. Todo rompimento, ele pede um teste. Se ele tivesse feito isso, talvez nunca mais ele voltasse aos 85 mil pontos. Mas ele não fez. Então, ele tem conta para pagar aqui. E aí, o que que ele faz? Uma bandeirinha de alta, ó. Rompe. Ele não voltou. Tem conta para pagar aqui. Ele vem aqui, ó, faz um topo duplo
rompe, ele tem conta para pagar aqui. Então, ele pode fazer tudo isso, certo? Graficamente, ele pode vir até os 85 mil pontos. Rocha, eu duvido. Não duvide não, irmão. Não duvide não. Porque o mercado só precisa de um motivo, um fundamento que crie uma percepção de risco, de caos, para ele atingir os alvos gráficos. Se não tiver um bom motivo, né? Tinha uma amiga minha que dizia o seguinte: me dê um bom motivo para fazer isso. Se não tiver um bom motivo, um motivo ruim, o mercado talvez não volte por agora. Talvez ele vá lá para os 102 mil pontos. Mas um dia em que o mercado nos der um bom motivo para cair, ele tem essas contas a pagar aqui. E ele pode vir tranquilamente testar essas regiões. E a gente não pode ser inocente, né? Inocente o suficiente para ver o mercado perder esse fundo. Não, mas vai subir. Você ligou para o Ibov? Ele te disse algo? Não. Então, meu amigo, haja partindo sempre da premissa que duas hipóteses podem acontecer. A hipótese que favorece suas posições, a hipótese que desfavorece suas posições, beleza? Bom, vamos pegar aqui um gráfico para a gente falar aqui sobre projeção de Fibonacci. É Magazine Luiza, né? Papel que já está na máxima histórica. Vamos ver aqui. Deixa eu tirar aqui as... Logo esse, Rocha, que tinha uma projeção em 98, quase 100. Logo esse. Mas pior que tem, viu, Pedro? E a gente precisa estar preparado para isso, né? Eu costumo dizer que o mercado, ele premia a pessoa que é competente e ele premia a pessoa que está preparada também. O mercado é muito justo, certo? Ele nunca vai tirar dinheiro do preparado, ele nunca vai tirar dinheiro do competente. Ele vai sempre, né? Ele vai sempre castigar quem não está preparado, né? Ou por estar iludido ainda com o mercado, porque o mercado dá dinheiro, dá. A gente sabe disso, a gente ganha dinheiro no mercado, tá? Mas o mercado, ele vai lhe dar dinheiro em troca de alguma coisa, né? E o que vai ser essa troca? Expertise, competência e mindset, né? Se você não tem mindset, ou você adquire ou você cai afora. Se você não tem competência, ou você adquira ou você cai afora, porque se você ficar dependendo de sorte, né, você vai ter sorte em algum momento, e se você tiver sorte no início, isso vai ser o seu fim. A pior coisa que pode acontecer com alguém que está entrando no mercado é ele ganhar dinheiro no início, porque de repente ele entrou em quê? Ele entrou, né? Aquela história das velas, né, pessoal? Velas soprando a favor dos ventos dos compradores, né? O cara pegou o veleirozinho dele, né? Comprou o veleiro, botou ali no Yacht Club, hasteou a vela, tá indo lá para Mar Grande e foi, ó. Que beleza. Fácil, né? Comprou e foi. Mas em algum momento, os ventos vão mudar. E aí, se o velejador, que é o trader ou investidor, não souber ajustar as suas velas, né, ele pode voltar para o ponto de partida e devolver tudo que ele ganhou. E às vezes até mais. Então a gente precisa aprender, né, que o mercado ele é extremamente justo, né, e ele não está aqui para prejudicar ninguém, só que ele é duro, né? E sendo duro, ele exige que você esteja pronto para ele. Então vamos ver uma Fibonacci aqui, ó. Como é que a gente marca a Fibonacci? Gente, Fibonacci, né, deixa eu abrir aqui um slide de Fibonacci, deixa eu ver se está por aqui. Cadê os slides de Fibonacci? Não sei se eu vou conseguir. Está travando um pouco. Vamos ver aqui, pessoal. Pronto. Né? Vamos trazer esse slide aqui para a gente dar uma olhada, né? Então, Fibonacci, também conhecido como Leonardo Pisano, né? Conhecido pela mãe e o pai que registrou ele como Leonardo Pisano. Não tem nada de Fibonacci, tá? O nome dele. Ele era um gênio matemático e observou que existia um padrão matemático que rege o crescimento de números de seres na natureza, né? De números de seres na natureza. Ele observou, na verdade, né,
que existe uma sequência que se observa todas as vezes que existe um crescimento de organismos vivos ou até dentro de algoritmos matemáticos. Esse crescimento, ele respeita uma sequência. Então, ele disse o seguinte: você pega um número, soma com o anterior, e o seguinte vai ser a expressão da soma dos dois anteriores. Então, 2 mais 1, 3, né? O número seguinte, num crescimento orgânico, espiralado, né? Construído em cima de uma espiral, o próximo número, a próxima curva espiral, ela será a soma das duas anteriores. Então, 8 é a soma de 5 mais 3. Qual é o próximo número aqui? 8 e 5, 13. Qual é o próximo número? 13, 8, 21, e assim sucessivamente, indefinidamente. Ele percebeu que essa sequência, ela é observada, é aplicável a uma série de estruturas da natureza, das estruturas cósmicas, inclusive que ela mede a relação, né, entre proporções dentro do próprio ser humano. A mão com os dedos, né, o tamanho da testa com a parte inferior do rosto, nariz, boca, queixo. Ele observou isso. E ele criou somente essa sequência, ele não fez mais nada, pessoal. Fibonacci não tem nada a ver com ferramenta de Fibonacci, ele nem pensava em ser um estudioso do mercado financeiro, ele só identificou essa sequência, né? E essa sequência realmente, ela é observada na natureza. Agora o legal é o seguinte, ele não criou nem o número áureo, nem o número de ouro, nem o número mágico, que é aquele que foi descoberto por um cara que ninguém conhece. É o Robert Simpson. Ele apenas fez o seguinte, ele pegou o número de Fibo aqui, ó, e ele dividiu, né? 2 por 1, 3 por 2, 5 por 3, o número seguinte com o anterior. E aí, a partir de uma determinada relação, a partir da divisão de 5 por 3, ele começou a observar que o número que aparecia era sempre o mesmo. Quando você divide 8 por 5, ou 13 por 8, ou 21 por 3, ou 34 por 21, você encontra uma dízima periódica, um número que só vai ser alterado lá nas infinitas casas decimais. E essa descoberta do Simpson, né, do Robert, em 1753, ela criou o tal número racional que é conhecido como número φ. Ok? Não é π. Π é uma coisa, 3,14, 16, 32, 68, o número φ. Esse número φ, né, ele é encontrado em várias relações de proporções da natureza, várias. A quantidade é tão grande que a gente acha que é um número mágico, mas não tem nada de mágico. Apenas porque o crescimento, né, de estruturas orgânicas na natureza, o crescimento mais sustentável é o crescimento que segue essa proporção. Crescimentos de organismos na natureza que não seguem essa proporção, eles são mais instáveis. E eles acabaram não replicando os seus genes, né, para as gerações seguintes. Então, hoje, a gente observa nas flores, né, inclusive nas próprias construções de estrelares, né, a gente observa esse número, né, sendo um número que serve como base para esses crescimentos, mas não por uma questão aleatória, porque o crescimento feito dentro desse padrão ele é mais estável. E por isso ele se consolidou, né, na história do universo. Então, o Simpson, né, que ninguém lembra dele, ele realmente foi quem criou o número áureo, chamado também de número de ouro. Mas também não tem nada a ver com o mercado financeiro, nada a ver. Aí, no século XX, as pessoas começaram a tentar trazer para a análise gráfica, né, conceitos matemáticos, né, conceitos psicológicos, conceitos sociais, para ver se o gráfico, se a oscilação de preço, né, ela refletia, se ela respondia, se ela obedecia, se ela tinha relação, né, com essas grandezas matemáticas,
grandezas comportamentais, né? Psicologia de massa, eles começaram a trazer. E começaram a encontrar relações nisso daí. Né? E começaram a dizer, caramba, ó, funciona mais do que não funciona. Funciona mais do que não funciona. E se funciona 60% das vezes, 65% das vezes, eu posso utilizar essa informação para construir uma estratégia, porque eu tenho probabilidade 60% das vezes. E se eu agregar a uma estratégia que use o Fibonacci, se eu agregar gerenciamento de risco, ou seja, se toda vez que eu ganhar 50, toda vez que eu perder 50, né, e utilizar sempre a Fibonacci, né, associada a esse gerenciamento de risco, e a Fibonacci me dá 60% de probabilidade, não precisa nem 60%, 51% de probabilidade, e o gerenciamento de risco for bem justo mesmo, eu vou ganhar dinheiro. Então, o mercado ele trouxe, né, a grandeza áurea, o número 1618, tal, para o mercado, porque estatisticamente ele nos dá uma probabilidade a nosso favor. E aí, no momento em que eu passo isso para vocês, no momento que eu ensino vocês a utilizarem a ferramenta de Fibonacci, e vocês começam a agir a partir da premissa de que funciona, seja por mágica, ou seja por qualquer outra razão, a gente está reforçando, né, aquela probabilidade, de repente aumentando aquela probabilidade um pouco, porque o mercado só sobe se tiver mais compra do que venda, e o mercado só cai se tiver mais venda do que compra. Então, de fato, vamos parar com essa história de coisas mágicas acontecendo, não tem nada mágico acontecendo. O que acontece é o seguinte, para subir precisa ter compra. E quem está comprando não é Fibonacci, nem uma constelação. Quem está comprando sou eu, você, enfiando a mão, porque a gente acredita que Fibonacci funciona, ele vai funcionar. Ok? Da mesma forma que se todo mundo passar a acreditar hoje que eu crio uma média lá, eu vou criar uma média móvel de 71 períodos. Ensino para todo mundo no país, vai tomar aula comigo e vai entender o seguinte, a média móvel de 71 períodos, quando estiver acima do preço, ela vai funcionar com uma resistência. Você tem que vender. E a média móvel de 71 períodos, quando estiver abaixo do preço, quando o preço chegar nela, você tem que comprar, porque ela vai ser um suporte. Se eu dar aula para todo mundo que opera na bolsa, e todo mundo fizer isso, a média de 71 períodos vai virar mágica. Então, pessoal, vamos parar de ficar tentando encontrar coisas mágicas para poder entender o que o mercado está fazendo e sempre tem uma hipótese divergente, tá? Beleza, Rocha? Você já me desiludiu, já acabou com o meu sonho de que eu vou ganhar dinheiro, muito dinheiro, usando Fibonacci, mas, pô, bota essas ferramentas aí para a gente aprender. Eu não acabei com o sonho de ninguém, eu acabei com a ilusão das pessoas que acham que vão encontrar um setup mágico, porque isso é uma ilusão. Mas vocês não têm culpa, porque o formato educacional que se trabalha hoje, associado ao marketing digital, ele propaga esse tipo de coisa. Não, eu tenho uma técnica que você vai ganhar dinheiro, tal, operando Fibonacci. Aí tem os traders de Fibonacci, tem os traders de média móvel, tem os traders de price action puro, os traders de tape read, eles vão dizer que o que funciona é o que eles fazem. Tudo funciona, mas não funciona naquela probabilidade que eles falam. Você vai acertar 80, 85. Esquece isso, gente. Esquece isso. Não existe uma técnica com gerenciamento de risco de 1 para 1 que vai te dar uma assertividade mais de 65%. Agora, o trader pode ter. Né? O trader pode ter com qualquer técnica 80%, 85%, 90% de assertividade. Por quê? Porque não se trata só da técnica, não se trata só do setup. O setup é apenas a técnica. Tem a leitura. O setup vai me dar compra e venda todo dia, mas a minha leitura vai me dizer, bom, para mim hoje o panorama de mercado é esse. Eu vou buscar vendas. Eu não vou buscar vendas em fundo, porque o mercado já vem caindo há 3 dias. Eu vou esperar uma correção e bater venda. O que é que eu estou fazendo? Eu estou filtrando. Eu estou trazendo leitura. Eu estou trazendo experiência. Eu estou trazendo know-how.
E a gente consegue know-how em alguns meses, em alguma profissão, em qualquer lugar do mundo, pessoal. Até para vender um picolé, se você não tiver know-how, você vai na praia e volta com o picolé derretido dentro do isopor. Você tem que ter know-how, você tem que ser do ramo. Isso leva tempo. E tempo é vida. Tempo é dinheiro. E um tempo bem utilizado vai custar o seu sangue e o seu suor. Então se prepare para isso. Ah, Rocha, então eu vou desistir. Parabéns. Mas não venha para cá se lamentar quando você compra uma Zorra fora do ponto e vê o mercado cair 20%, 30% e você, e agora o que é que eu faço? Aí fica mandando mensagem para mim para tentar salvar a vida. Eu não sou salva-vida, pessoal, eu sou trader, mentor. Ok? Então vocês precisam entender, existe a região, respeitem a teoria, entenda que tudo funciona na mão de um operador de elite, de um operador que tem uma mente no nível da excelência. Ter uma mente no nível de excelência é fácil, pessoal? Não é. Quantas pessoas vocês conhecem no seu entorno de família, amigo, colega de trabalho que tem mente de excelência? Uma, duas, três? São poucos. Só que para você realmente tirar dinheiro do mercado, para você ser um day trader, principalmente, você tem que ter uma mente de excelência. Pô, Rocha, que triste. Não. Adquira a mente de excelência, você vai poder usar em várias coisas na sua vida. Não só para ganhar, operar o mercado e o dinheiro vir como consequência da sua excelência. Mas você vai poder usar nas relações pessoais, relações interpessoais, no ambiente de trabalho, com a sua família. Uma mente de excelência transforma os seus resultados. Tá? E vai fazer com que você avance na direção dos seus sonhos. De repente, o mercado financeiro te possibilita isso. E você pode usar lá na frente em muitas e muitas e outras coisas. Perfeito? Mas não vem chorar aqui, porque o mercado, eu comprei, o mercado perdeu o fundo, perde o fundo stop, meu amigo. Você comprou no ponto certo. Ah, chegou no topo, eu segurei porque eu queria eu queria ter nascido filho de Silvio Santos. Só que eu não nasci. Graças a Deus, nasci filho de um pai e de uma mãe maravilhoso, né? Não sei o que é Silvio Santos, mas não posso reclamar dos meus. Mas eu queria ter nascido filho de um árabe. Eu queria que minha mãe e meu pai fossem um sheik, mas não são. Então, não é o que a gente quer. É o que a gente lê e a maturidade com que a gente trabalha. Ah, o cara entrou com pouco capital, subiu 15% e não fechou a operação. Ah, por quê? Porque eu comprei 10 ações. E aí, 15, 20% sobre 10 ações me dá R$ 30. Eu não consigo nem comprar o teste de Covid para ver se eu estou ou não. Cara, não é o resultado financeiro, é o percentual. Deu 15, 20%, chegou, testou uma resistência, deu um sinal de enfraquecimento, fecha essa zorra. Uma operação, entrei com 1.000, aí eu estou acostumado a entrar com 5, 8, 10, 15 mil num trade e fazer ali 800 mil, 2.000 reais, de repente eu entrei com R$ 1.000, estou vendo ali R$ 100, estou achando pouco, vou ficar mais porque eu quero fazer com que aquele 100 que aquele 1.000 vire 2.000. Não é assim, pessoal. Olha lá o percentual, 15% de rentabilidade, mesmo que isso represente R$ 20, fecha essa zorra. A poupança vai dar menos de 2% ao ano, você bota 15% de rentabilidade no bolso em 2, 3 dias, você fica olhando que você quer mais, porque o valor absoluto ele não te satisfaz. O valor absoluto ele não é o mais importante. O valor relativo, sim. Então, vamos voltar aqui para Fibonacci, né? Para não acabar não passando o tempo todo e não fazendo. Vamos lá, Fibonacci, pessoal. O que é que a Fibonacci diz? Você tem duas ferramentas, retração, que é essa aqui, ó, no Profit é essa, e projeção, que é essa. Para que a gente usa a retração? Vamos imaginar o seguinte, eu quero comprar a Magazine Luiza, nunca consegui comprar a Magazine Luiza, né? Porque ela nunca me deu a retração que eu queria, ela sempre sobe, tinhosa esse papel, meu Deus do céu. Mas de repente eu quero comprar e estou vendo isso aqui, ó, o mercado explodiu, largou um gap, né? E eu digo assim, cara, desse fundo até esse topo, eu preciso que ele volte um pouco para eu comprar ele mais barato, porque eu não vou comprar. Eu não quero comprar no topo, pessoal. Né? A gente compra mais barato do que existia antes. Quando a gente compra numa liquidação, por que a gente compra numa liquidação? Por que a gente compra em promoção de mercado? A gente quer comprar mais barato do que o preço que ela chegou a trabalhar alguns dias atrás ou o preço que está sendo negociado em outros pontos, né?
de venda. Não quero comprar aqui, né? Não me senti confiante em comprar no início do movimento. Mas agora o mercado mostrou força e eu quero comprar um pouco mais barato. Aí o que é que eu faço? Eu vou usar a retração de Fibonacci, porque eu sei que, por princípio, o mercado ele não é linear. Por princípio, o mercado... Isso aqui é gráfico de quê, pessoal? Isso aqui é gráfico de renda fixa, onde alguém garante rentabilidade, acréscimo de juros ao longo do tempo, então o valor sempre é maior. Renda variável não funciona assim. Então eu sei que o mercado funciona em ondas. Não é isso? Ó, sobe, cai, sobe, vai cair. Eu estou com dinheiro para comprar em que momento? Eu estou com dinheiro para comprar aqui, ó, no dia 26 de junho, recebi meu salário, ganhei na loteria, sei lá, vendi um carro, quero comprar Magazine Luiza, só que ela está num topo. Eu quero esperar ela fazer uma correção. Nesse caso, se o movimento é de alta, eu quero fazer uma correção de baixa, né? Porque o movimento é em ondas. Então, eu vou pegar o último fundo, pegar retração de Fibonacci. Eu vou pegar o último fundo que foi aqui, ó, e vou marcar. Tá? É porque aqui tem as projeções, tá? Queria nem marcar isso, mas vou fazer de novo, né? Vou pegar o fundo. Se eu for entrar lá para desmarcar isso tudo, vai demorar. Vou pegar aqui aonde está a minha cruzinha, ó, marcar no topo, ok? Então, o que é que eu tenho aqui agora? Vamos considerar essas linhas de cima, que são exatamente as projeções, tá? Vamos trabalhar só, vou fazer assim, ó, para facilitar. Eu marquei esse último, por que marcou esse, eu acho que não marcou aqui? Porque o mercado ele consolidou aqui, eu quero pegar um momento de impulsão, então vou pegar esse fundo, que é quando ele começa a andar. E vou marcar, por que você marcou essa linhazinha aqui, Rocha? Porque foi o maior valor que ela assumiu antes dela começar a cair. E aí eu vou esperar ela fazer uma retração. Então aqui, ó, essas linhas no meio, elas são as retrações de Fibonacci, tá certo? Que retrações são essas? Retração do movimento de alta, né? Qual foi o movimento que a gente teve de alta aqui, pessoal? Do fundo a esse topo. Então aqui, ó, exatamente aqui nessa linha do meio, eu tenho a retração de 50% do movimento, né? 50% é a minha retração, certo? Nesse ponto. Aí eu digo, e cadê a grandeza áurea? Cadê o número mágico? Cadê o número de ouro? Então o pessoal colocou aqui, ó, nessa retração, colocou aqui também, aqui embaixo, 61.8. Mas não é 161.8? Sim, mas a gente extraiu o 1, né, que representa 100%, e a gente trouxe o 61.8. Essa linha aqui, ó, essa segunda linha amarela, vamos marcar ela, deixa eu jogar isso aqui para cá. Essa segunda linha amarela aqui, ó, tá? Ela representa 61% de retração. O mercado ele veio aqui e voltou 61.8, né? Coincidentemente, ele testou aqui, né, e subiu, né? Aí, Rocha, vou ficar rico, mas isso não vai acontecer sempre. Ele respeitou, ele bateu aqui na retração da FIBO certinho e voltou a subir. E esse primeiro número, né, o mercado adotou a diferença entre o que falta de 61,8% para 100%. Então, esse número daqui, essa primeira linha, é 38,2%. Tem alguns mentores que usam ao contrário, tá? Que eles botam aqui 61,8%, botam 38,2% aqui, mas isso não é certo. Se eu estou querendo comprar numa retração, a retração é a volta. Se ele voltou até esse nível, ele voltou 61% desse percentual de alta. Então, aqui eu tenho uma retração de Fibonacci que vai me dar o quê? Um ponto de entrada no preço, né? A um valor mais barato do que aqui, ó,
quando eu resolvi ter dinheiro, quando eu consegui dinheiro para comprar. Mas se eu compro aqui, eu compro caro. Se eu aposto numa retração, né? Em quais níveis, pessoal? Retração no nível de 50% ou 61,8%. Eu posso, se eu sou um trader de Fibonacci, o cara enfia uma compra aqui. Ele não quer nem saber, pode ser o candle que for. Retraiu 61,8, ele vai comprar. Onde é que ele vai sair agora? Tem dois alvos. Ou ele pode sair nesse topo, correto? E aí ele ganharia quanto? 38,2%, né, 0,2% do movimento. Ou ele sai nesse topo, ou ele projeta 161,8%. Então isso aqui é o quê? É a projeção da Fibo. Tá certo? Se o cara comprou aqui na retração de 61,8, ele pode sair em 100% do movimento, ou ele pode sair em 1,618% do movimento. Então, na hora que eu tenho aqui essa ferramenta aqui, ela está me dando as duas juntas, tá? Eu estou me dando aqui, ó, esse movimento daqui para cima, 100%, ele vai me dar, né? Eu comprei aqui, ele vai me dar esse alvo, que foi onde ele foi. Tá certo? 100% desse movimento. Mas eu posso tirar essa ferramenta agora, usei só para retração, e usar a ferramenta correta, que é a projeção. Aí a projeção desse mesmo movimento, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o mesmo fundo, lembra que na retração eu usei o fundo com esse topo? É isso? Agora eu vou usar na projeção o fundo topo e o fundo anterior, o último fundo. E aí na hora que eu projeto, ele vai me dar aqui, ó, essas duas linhas. Essas duas linhas são o quê? Pessoal, essa aula vai estar gravada lá no YouTube depois, tá? Essas duas linhas são o quê? Projeção de 100% e projeção de 161,8%. Então, aqui, finalmente, depois que a gente fez tudo isso, né, vai aparecer o Fibonacci aqui, depois de tudo isso. E aqui, 100% a projeção. Rocha, que projeção é essa que você está me dando 100%? Vamos lá, pessoal. Eu peguei esse movimento. Ô, Rocha, só uma pergunta. No final, você vai analisar alguns papéis? O Daniel, veja só, hoje, excepcionalmente não, vou explicar por quê, né? Porque a gente está começando a live hoje, porque eu estava desenrolando uma série de situações aqui, de projetos de consultoria que eu estava fazendo, estava usando a noite para fazer isso. Nossa aula vai retornar para as 8h30, né, como sempre foi, onde eu sempre vou dar conteúdo e vou sempre fazer análise, e vai ser a partir da semana que vem, às terças-feiras, tá? Hoje, como a gente começou 9, eu não quero me estender muito. Então, hoje eu não vou analisar papéis, mas amanhã pede lá no grupo, manda lá na comunidade que eu analiso, amanhã de manhã eu te passo. Beleza? Beleza, Rocha, beleza. Então, vamos, todo mundo que quer que eu analise papel, pessoal, hoje em particular eu não vou fazer isso, né? Analisei o IBOV, né? Estou passando conteúdo de aula, e aí vocês mandam na comunidade que eu faça essa análise. Mas semana que vem, terça-feira, 20h30, estaremos juntos aí, fazendo o que a gente sempre fez, né? Então, ó, o que é a projeção de Fibonacci? Eu tenho esse movimento, né, de alta, ele corrige, eu vou projetar esse mesmo movimento para cima, essa mesma amplitude, projetando a partir daqui. Então, a projeção de 100% dessa alta, ó, desse movimento de alta, ela bate aqui. E olha só o que aconteceu. O mercado, quando chegou, teve dificuldade de subir, né? Ele veio direto aqui, sentiu, como a gente fala, sentiu 100%. Depois, quando ele rompeu, olha só como ele fez uma resistência exatamente no 100% de Fibonacci. Quando ele rompeu, ele chegou em 61 e teve dificuldade de passar também, tá? O que é que poderia ter acontecido aqui, pessoal? Se não fosse um papel tão forte como a Magazine Luiza, ele poderia não ter rompido de primeira, ele poderia ter feito uma correção maior, né? Inclusive correção dentro daqui das próprias linhas, ó, 38,2, 50%,
61,8. Ele poderia ter batido aqui para depois subir. Mas como o papel é extremamente forte, ele não fez nem a correção desse movimento agora, porque aqui eu tenho um segundo movimento. Ó, eu tenho um segundo movimento. Onde é a correção desse segundo movimento? Aqui nas linhas. Essas 3 linhas sempre me dão a retração ou correção de Fibonacci. Ele bateu aqui e não teve força nem para vir para aqui. E quando ele rompe, onde é que ele tem dificuldade de passar? 161,8%. Então, todas as vezes que a gente está com o preço numa máxima histórica, o que é que a gente tem que fazer? Né? Porque eu não tenho, por exemplo, Magazine Luiza, né? Ele tinha, isso aqui era topo histórico, correto? Topo histórico. O que é que ele fez aqui? Vou marcar essa linha, né? E ele rompe, não é isso? Eu tenho um fundo, uma nova perna de alta, rompeu. Eu preciso saber o que agora? Qual é o alvo? E quando ele rompe, ele me faz uma correçãozinha aqui. Eu posso pegar aqui a projeção de Fibonacci, marcar aqui, marcar nesse topo, marcar aqui. Eu dou risada porque parece mágica. Ou 100% de Fibonacci aqui. Pessoal, vocês estão vendo isso aqui? Vocês acham que esse nível de precisão acontece por acaso? Ele tocar na linha. Eu não sabia que a linha ia bater aqui. Ou sabia, alguém viu aqui sabendo que ia bater nessa linha aqui? Não. Eu marquei um fundo, um topo e um fundozinho, uma correçãozinha da bandeira. Onde é que ele bateu? O que é que ele fez aqui? Sentiu. Essa primeira linha aqui, pessoal, é o quê? Projeção de 100% da Fibonacci. 100% da Fibonacci. E essa daqui, 161,8. Correto? O que é que o mercado fez aqui? Magazine Luiza. Tio. Né? Opa, desculpa. 61,8 aqui. 100% aqui. O mercado sentiu. Agora você diz, então funciona. Funciona porque as pessoas usam. Sabe por quê, pessoal? A galera que comprou aqui, ó, comprou aqui, que viu romper, que comprou aqui, ela tem que projetar um ponto de saída. Ah, comprei aqui, Rocha, onde é que eu vou sair? Não tem resistência anterior. Se você olha lá para trás, não tem nada. Ela está em topo histórico. Então, aí que a gente usa a projeção da Fibonacci. Topo, fundo, topo. Onde é que ele veio? Mercado dispensou. Aí agora você diz, e agora, Rocha? Pessoal, eu não sou salva-vidas. Eu sou trader. Se alguém comprou aqui, a gente já viu isso daí de sala de aula. Mercado rompimento de topo histórico, você não pode. Eu quero que ela bata 100. Por que bater 100? Não, porque já que ele rompeu 90, ele vai em 100. Esqueça isso. Esqueça isso. Trabalhe dentro da análise gráfica. Rompeu o topo histórico, jogue a FIBA, onde é que ele veio. Olha que coisa linda, né? Parece um pôr do sol nas Maldivas, né? Olha que coisa linda. E agora? Voltou aqui para corrigir. Fez o quê? Vou tirar aqui a projeção. Eu tinha um novo topo aqui, perdeu o topo. Perdeu o topo, ele vem nessa média que eu uso, que é de 21 períodos. Uma média que sustenta... diga, pessoal. O quê? Da inauguração de um centro de distribuição do Amazon, alguma coisa assim, no Brasil, aí todo varejista caiu pesado hoje também. Exatamente. Sentiu 61, jogou para baixo. O que é que eu tenho aqui agora? Eu tenho aqui agora, ó, esse topo, né? Que rompeu essa linha importante. Quando é que a gente vê com uma linha importante, gente, uma resistência? Quando ela segurou o preço e quando depois que rompeu, ele segurou de novo. Ele fez pullback e transformou essa resistência nesse momento ela se transformou em suporte. Então, a gente está vindo para aqui. Correto? O que é que a gente trabalha em termos probabilísticos? Ele pode romper o topo, Rocha? Óbvio que pode, principalmente se tratando de um case como Magazine Luiza. Não é a questão de que se ele pode romper o topo. A questão é a probabilidade maior agora é ele vir aqui antes de romper o topo. Tudo uma questão do que vai acontecer antes de uma hipótese divergente. Então, nesse momento, né, ele abriu
alvo para aqui. Ele tem 80% de chance de chegar primeiro aqui, mesmo que ele belisque, abre amanhã embaixo, belisque aqui, ó, e amanhã mesmo ele pode subir. Mas a probabilidade dele testar aqui essa região é muito grande. É maior do que ele romper aqui de primeira. Então, teoricamente, mesmo porque ele deu um padrão bem forte, né? Ele já deu um engolfo de baixo aqui, que já abriria a venda quando ele perdesse aqui essa mínima, mas o alvo dessa venda era aqui, ó, e não lá embaixo. Por que que aconteceu isso? Pela informação que está me trazendo da Amazon, né? Naturalmente, o mercado. Ele fecha a posição, ele não sabe o que vai acontecer, tá? Então, eu tenho esse ponto, eu tenho essa LTA aqui, né? Mais ou menos essa região, eu tenho esses alvos aqui, né? E o mercado, ele tende agora vir para cá. Rocha, o que é que vai acontecer depois? Não sei. Quando ele chegar aqui, a gente vai ver. Ok? Quando ele chegar aqui, eu tenho o quê? Pressão compradora aqui, ó. Eu tenho presença de touros que assumiram risco nessa região. Aqui vai ter pau. Vamos esperar o sangue descer nessa região e vamos ver quem tem mais apetite. Se são os ursos que estão enfiando mão, né, e controlando o preço desde ontem, ou se são os touros que montaram posição aqui quando fizeram esse rompimento e que estão aqui aguardando o preço, certo? Para poder enfiar seus... Diga, querido. Qual é a força maior aí? Ela descer onde você colocou ali ou ela segurar na M21? Qual é a força dessa M21 no diário aí para segurar esse preço? Bom, veja só, a M21, vamos falar um pouquinho de média, tá? As médias só funcionam porque os traders usam e quando o preço chega nela, os traders abrem lotes. Só funciona por isso. Então, por que que eu uso a de 21? Uso a de 200 também, tá? Porque no diário, existe uma lógica no gráfico diário, tá? Existe uma lógica no gráfico diário, uma lógica para a gente usar a de 21, né? Uma lógica, nota branco, para a gente usar a média móvel de 21 e de 200. As outras são ilógicas, tá? São convenções. Qual a lógica das médias móveis, né, no gráfico diário, né? Que é que a gente opera swing trade, position trade, coisa e tal. A lógica é o seguinte: quantos dias de pregão tem no mês em média? Em média 21 ou 22, né? Mas em média, considerando o mês de fevereiro bem menor, em média a gente tem 21 pregões no mês. Então, a média de 21 me dá a média mensal do preço, né? E para que serve a média mensal? Se eu quero comprar um ativo, né? E eu sei que dentro do mês ele tem uma média de preço, essa média de preço ela poderia funcionar como se fosse um preço justo, certo? A média funciona para nos dar uma ideia de um preço justo. Se ele está barato, ele está abaixo da média de 21. Se ele está caro, ele está acima da média 21. Né? Ou vice-versa. Quando ele está acima da média de 21, ele me dá uma perspectiva de que está caro. E quando ele está na média de 21, aí ele dá a perspectiva de que está a preço justo. Por isso que no day trade, na análise do gráfico diário, a média de 21 ela é uma referência importante, o preço repica, né? E pode funcionar como um suporte. Beleza? Já eu te respondo. Mas eu estou falando primeiro da lógica das médias. E a média de 200 pregões? Né? Ela é a média anual do preço, né, que se adotou. Na verdade, a gente tem um pouco mais de 200 pregões no ano. Mas se adotou, né? Se adotou a média de 200. Então, a média de 200 é a média anual. Então, quando o preço chega na média de 200, ele está me dizendo que dentro da perspectiva de preço justo do ano, se eu quero comprar, está um bom ponto para comprar. Se eu quero vender e o preço estava subindo para a média, é um bom ponto para vender. Então, essas duas médias, elas têm lógica. As demais são convenções. Média de 72 é o quê? Média de 14 períodos é o quê?
Não tem nenhum sentido, mas as pessoas adotaram. Agora eu já vejo gente falar média de 80, média de 50, né? Pessoal, o preço ele repica, ó. Em algum momento tem uma média de 50 aqui, tem uma média de 70. Ele sempre vai parar numa média. Mas as médias que interessam para a gente, além dessas duas, eu sugiro que vocês botem de 9 períodos. Eu não uso, tá? Mas por que a de 9 períodos é importante? Porque é a média que sustenta as pernas de euforia e pânico, né? São aqueles movimentos irracionais onde o mercado só faz subir. Essa média de 9, ela é utilizada, é uma média de curto, uma média curta, ela é utilizada para sustentar esses movimentos de pânico, né? Feitos por robôs de HFT. Os robôs de HFT usam, quando o mercado explode, começa a subir, os robôs de HFT, né, que são de alta frequência, eles costumam sustentar esse movimento entrando nos toques de média de 9 períodos. Mas tirando essas outras médias aqui, o resto tudo é convenção, é baboseira. Qualquer média que você botar, eu vou botar uma média de 42 períodos. Você vai ver que em alguns momentos ele vai respeitar. Vou botar uma média de 97. Em alguns momentos ele vai respeitar, em alguns não. Agora, trabalhando em cima desse conceito de que ele segurou na média de 21, ele pode sim, né, a partir desse conceito, romper e a média de 21 ser o suficiente. Mas como ele está próximo desse topo aqui, ele precisa cair quanto mais, né? Mais 2 ou 2,4%. Se amanhã o mercado abrir negativo, ele vai vir para aqui. E vai ter um repique aqui. Se ele abrir positivo, ele pode amanhã, inclusive, já abrir com um gap de alta aqui em cima, que seria um gap de fuga, né? Ou seja, ele romper uma linha, seria um gap de fuga, ele pode abrir aqui em cima e essa média de 21 ter sido, né, um suporte de uma próxima perna de alta, entendeu? Então, eu diria o seguinte, mercado abre embaixo amanhã, ele vem para cá. O mercado não abre embaixo amanhã, e se ele já abrir com gap de alta, se ele já abrir aqui em cima, pode ser que ele sustente essa correção, né, na média de 21. Naturalmente, eu não li a notícia, eu não sei o que os analistas estão entendendo, né, em termos de impacto, né, dessa questão da Amazon, né, montar uma operação de distribuição aqui dentro do Brasil, né? Eu não li com profundidade isso, sabia que isso estava para acontecer, né? Isso já vem sendo especulado há uns 2 meses, né? E a gente imaginava que isso poderia acontecer, mas eu não vi os impactos financeiros, né, que essa operação da Amazon pode causar em cima da Magazine Luiza. Então, não tenho condições de dizer, porque, inclusive, se os impactos forem muito grandes, ele vem para perder esse fundo aqui. Não tem problema nenhum ele perder fundo. Sabe por que não tem problema nenhum ele perder fundo? Porque ele tem uma amplitude hoje tão gigantesca, que se eu pegar do fundo, ó, não tem nem como botar o gráfico todo aqui, né? Se eu pegar aqui do fundo até o topo e jogar a projeção de Fibonacci, a retração de Fibonacci, se ele vem até aqui, ó, R$60, ele ainda está em tendência de alta primária, tá? Então, se ele cair até aqui, ele ainda está em 60%, ainda está em tendência de alta primária. Ele pode fazer uma secundária de baixa, certo? Mas para ele perder essa perna de alta aqui e a gente dizer que ele vai entrar numa tendência de baixa, esse movimento aqui de 88 a 60 não é o suficiente. Ele precisaria perder 50%, fazer um topo mais baixo e aí perder esse fundo, ele entra em tendência de baixa. Ok? Então, ele tem espaço tranquilamente para cair mais. Só que é um papel muito querido, né, pela Bolsa. Papel caríssimo, inclusive, né? Se você for pegar o PVPA dela, né, outro dia eu olhei, antes do último exemplo, né, o PVPA dela estava 9,80, ou seja, o que é o PVPA? Né? Não, desculpe, o VPA dela é 9,83. O PVPA dela,
9,83. O que é o VPA? Valor patrimonial, né? É o valor que a ação deveria valer a partir de uma perspectiva contábil. Só para a gente concluir, gente, liberar vocês nesse tempo. VPA, valor patrimonial. O que é? O patrimônio líquido da empresa, né? Dividido pelo número de ações. E o que é o patrimônio líquido? É o que vale uma empresa, né? Uma empresa madura, uma empresa consolidada. São os ativos menos os passivos. Eu transformo tudo ativo menos o passivo, né? Todos os direitos e bens, né? Contas a receber, investimentos que compõem o ativo, transformo tudo em dinheiro e pago todas as minhas dívidas e obrigações de curto e longo prazo. Eu tenho patrimônio líquido, certo? Se a empresa for liquidada, a liquidação é a partir do patrimônio líquido, né? E aí eu pego esse patrimônio líquido, divido pelo número de ações, eu acho o VPA, que é o valor que a empresa deveria valer hoje. O VPA da Magazine Luiza é 9 e pouquinho, não tenho certeza exato, mas é algo por isso. A gente pode dar até uma olhada no site legal, né, que eu uso, Status Invest, né, .com, Status Invest. E aí, 9,30. Se eu pegar o valor da ação hoje, qual é o valor da ação de hoje? 88,50. Dividir pelo número que deveria, valor que deveria valer a Magazine Luiza, eu vou encontrar o que aqui agora? PVPA, né? Olha o P aqui, preço dividido pelo VPA. PVPA. Ele vai me dar uma ideia do quanto esse papel está barato ou caro. Isso aqui vai me dar uns 9 vezes. Ou seja, a Magazine Luiza está valendo 9 vezes o que deveria valer pelo seu valor contábil. 9 vezes o valor contábil. Então, esse papel está caríssimo. Caríssimo. Aí, Rocha, por que ele está caríssimo? Né? Porque há uma perspectiva de curto prazo. E curto prazo, a gente está falando de dias e semanas, não. Ele está falando de meses, até um ano, mais ou menos. Médio prazo de 1 a 4, 5 anos. Longo prazo acima de 5 anos. Tem gente que classifica longo prazo como acima de 10 anos. Tá? Vamos botar. Há uma perspectiva de médio prazo desse papel crescer o faturamento, porque ele está com marketplace, né? Ele está com... o faturamento dele, né, no e-commerce está aumentando tanto que há uma projeção de que daqui a 3 ou 4 anos o faturamento seja bem maior do que o faturamento físico, nas lojas físicas, e isso faz com que o risco do negócio diminua, porque você não precisa ter estoque, ele compra, ele entrega, na realidade, né? A Magazine Luiza está se tornando agora uma intermediária, né? Como a Amazon, intermediário. Você quer comprar, ela tem lá o marketplace dela, né? Tem lá o e-commerce dela também, trabalhando junto com o marketplace, e ela, inclusive, todo mundo pode ser vendedor da Magazine Luiza hoje. Eu tenho até alunos da gente, né, na comunidade, que tem uma loja da Magazine Luiza e revende a Magazine Luiza. Então, a perspectiva de crescimento de faturamento dessa empresa ela é muito grande. Então, o mercado ele enxerga esse potencial futuro e paga mais caro do que deveria valer. Nunca vi a Petrobras estar valendo mais do que 3 vezes o valor dela real. Porque o crescimento futuro dela ele é pequeno, ele é proporcional ao crescimento do PIB do Brasil, mas a Magazine Luiza não. Ela tem um potencial gigantesco de crescer no curto, no médio prazo. Mas se eu for comprar para o longo prazo, estou falando de 10 anos, eu não vou comprar nunca a Magazine Luiza. Porque a métrica que a gente usa, fundamentalista, para comprar no longo prazo, montar carteira de dividendos e tudo mais, é uma métrica que eu preciso que o PVPA seja baixo. Eu não posso ter um PVPA alto para comprar um papel para daqui a 10 anos. Mas se eu quero comprar um swing trade, ele me rompe um topo, eu preciso comprar uma empresa, do ponto de vista fundamentalista, a métrica que eu vou usar é o ROI, tem um ROI legal, né? Que é o retorno sobre o investimento dos sócios, né? Return of Equity, retorno sobre o patrimônio líquido, bom. E eu posso comprar uma empresa no curto prazo cara. Porque quando uma empresa está cara no curto prazo, ela está me dizendo que o mercado abraçou ela, botou debaixo da asa,
que acredita nela. E se eu estou operando swing trade, que eu tenho um alvo de alguns dias ou semanas, eu posso comprar uma empresa que seja cara. Mas eu não posso comprar uma empresa que seja cara por longo prazo, porque esse crescimento aqui da Magazine Luiza vai chegar um momento em que ele vai se tornar maduro, e talvez daqui a 20 anos, né, eu não tenha o rendimento que eu espere, né, da Magazine Luiza, pelo fato de já ter posicionado, estar comprando cara ela no momento presente. Tá certo, pessoal? Então, já está aqui um pouquinho estendido a hora, né? Deixa eu olhar aqui. Quero agradecer, né, mais uma vez a presença de todos vocês. Vai estar lá no nosso canal, né, do YouTube, né? E tenho aí um bom resto de dia. Abraço a todos, né? Muito obrigado mais uma vez pela confiança. E amanhã estamos no nosso grupo. Semana que vem, terça-feira, nosso encontro 8h30. Beleza? Beleza. Valeu, Rocha. Fiquem Valeu, com Rocha, Deus. pela aula aí. Obrigado, viu, cara? De nada, meu irmão. Estamos aqui para Valeu, isso. Rocha. Um abraço. Depois eu vou Tamo junto, divulgar. Obrigado, querido. Depois eu vou divulgar o canal da gente no YouTube. Abraço, fica com Deus a todos. Deus abençoe, Rocha. Valeu.